Acima dos campos de milho de Iowa, o voo 232 da United Airlines está em sérios apuros. Estou no controle. O que foi isso? Um dos 3 motores do DC-10 explodiu. O avião está fora de controle. As manetes! A melhor esperança de aterrissar da tripulação está na cabine. Danny Fitch sabe mais sobre como pilotar um DC-10 do que qualquer outra pessoa na face da Terra. Foi assim que eu passei de passageiro para membro da tripulação. Quer ir em frente, Al? Eu vou voltar e então seguir em frente. Mas nada em sua vasta experiência o preparou para o que ele tem diante de si. Perdemos os 3 sistemas hidráulicos. Foi na hora. A conclusão imediata foi... Danny, hoje é o dia em que você vai morrer. Mayday, desastres aéreos. Esta é uma história real, baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Explosão do O motor. voo 232 da United Airlines está a meio caminho de sua viagem de Denver, Colorado, até Chicago. O DC-10 está voando a 11.300 metros. 19 de julho de 1989. O tempo claro torna o voo relativamente fácil para o comandante e seu copiloto, ambos ex-pilotos de caça. Parece que vamos chegar a Chicago na hora certa. Estávamos tomando uma xícara de café. O tempo estava bom, não havia absolutamente razão alguma para não termos um voo bastante normal naquele dia. Apertem os cintos, proibido fumar. Hoje é dia das crianças na United Airlines. A passagem de uma criança custa apenas 1 centavo. Dos 285 passageiros do voo, 52 são crianças. Obrigado pelos cookies, Jan. Que tal mais um pouco de café? Danny Fitch é piloto da United Airlines e instrutor de voo do DC-10. O voo havia sido normal em todos os aspectos. Estávamos na altitude correta. O almoço tinha sido servido. A bandeja tinha sido removida e eu pedi à aeromoça uma xícara de café. Indo para casa descansar? Sim, vai ser bom voltar. Com licença. Eu queria mais um, se possível. Obrigado. Jerry Schammel é executivo do basquete a caminho de Chicago para um projeto de jogadores de faculdade. Era um voo muito tranquilo. Na verdade, tínhamos sido informados ao entrarmos no avião de que não havia qualquer previsão de turbulência. Deveria ser um percurso tranquilo de 2 horas até Chicago. De repente, com um estrondo, fomos lançados a um enorme tumulto. O copiloto Bill Records imediatamente desliga o piloto automático e assume o controle manual. No controle. O que foi isso? Não houve nenhum alarme, nenhum sinal, nenhum assobio, nem luzes piscando. Apenas esta grande explosão. E foi isso. A primeira coisa em que pensei ao ouvir aquilo e então sentir na cabine foi que uma bomba havia explodido. Eu achei que estávamos todos acabados e logo me veio à mente que as pessoas não sobrevivem a bombas em aviões. Danny Fitch presta atenção a cada movimento do DC-10. A xícara de café já não tinha café, que estava todo derramado sobre a toalha da mesinha. Minha bunda já não estava no meio do assento, mas sobre o braço esquerdo. Aquilo foi seguido de 10 segundos de um tremor violento da fuselagem. Eu tenho o controle. Verifique os indicadores. Os pilotos mal conseguem controlar o avião. O comandante Al Haynes tenta descobrir o porquê. O avião sacudia tanto que era preciso chegar muito próximo do painel para ler os instrumentos. Perdemos o motor número 2. O DC-10 tem 3 motores. O motor número 2 fica sobre a cauda. E foi ele que sofreu uma falha catastrófica. As pessoas próximas de mim pareciam calmas, mas dava para sentir que estavam muito nervosas. Elas já previam, como eu, o que poderia acontecer. E nós sabíamos que o que poderia acontecer não seria algo muito positivo. Records não consegue nivelar o avião. Perdendo sistemas hidráulicos.
Vamos desligar o número 2. A razão de se desligar um motor quando ele falha é que você não sabe a extensão do dano nele. E se ele continuar girando, isso poderia destruí-lo. Tudo bem, é isso. Mas Denefit suspeita de que pode haver mais com que se preocupar do que a perda de um motor. Eu estava olhando pela janela em busca de pistas, e um dos indícios que primeiro percebi, e era uma anomalia, era o fato de que a asa direita da aeronave estava caída. Aquilo não fazia sentido. O motor número 2 não pode causar esse comportamento de asa. Em outras palavras, a sua perda não tinha nada a ver com o que eu estava vendo. Bill disse, não consigo controlar o avião. Al, não consigo controlar o avião. Isso é realmente importante. Então olhei para frente para ver o que os controles de voo nos diziam. O motor danificado fora desligado. O avião não está respondendo aos comandos do copiloto. Ele está se inclinando cada vez mais para a direita. É um sentimento realmente terrível levar os controles até onde é possível e ver o avião indo na direção totalmente oposta. Consegui, Bill. Se os pilotos não conseguirem encontrar uma maneira de nivelar o avião, ele logo estará de cabeça para baixo. Ele estava com o controle de rolamento para a esquerda tanto quanto possível e puxada para trás em seu colo, tanto quanto possível. Não se pode fazer isso em voo. Portanto, havia algo terrivelmente errado. O avião começava a girar sobre sua parte traseira e tínhamos de impedir. Não está funcionando. É impossível virar o avião. É uma situação extrema e não podia ser explicada pela perda de um motor. Dudley, verifique os instrumentos. O que está acontecendo? Não temos mais fluido hidráulico. Os sistemas estão a zero. Os 3? É impossível. Um complexo sistema hidráulico executa os comandos do controle de arfagem do piloto para superfícies de controle da aeronave, como profundores, leme e ailerons. Sem fluido no sistema, não há como movimentar esses controles cruciais do voo. O sistema hidráulico é vital em um avião. É ele que faz movimentar os controles de voo para recolher e baixar o trem de pouso, para movimentar os flaps. Grande parte do que se movimenta no avião é feito hidraulicamente. Se você não tiver sistema hidráulico, não tem absolutamente controle algum. Você pode muito bem tirar o controle de arfagem e jogá-lo pela janela. Embora o controle de arfagem não tenha efeito sobre o movimento do avião, ambos os pilotos o usam instintivamente como se tivesse. É como dirigir um carro. Se você está escorregando no gelo, ninguém solta do volante, mesmo que o volante não seja eficaz. É a mesma coisa. Você está segurando os controles, esperando, eu acho, que talvez haja algum fluido hidráulico ali em algum lugar. O que diz o livro? O DC-10 tem 3 sistemas hidráulicos separados. Se um deles falha, os outros 2 funcionam como backup. Mas todos os 3 sistemas estão agora sem fluido. Não há nada aqui em relação a isso. As chances de uma coisa dessas acontecer é de 1 em 1 bilhão. Você nunca está preparado para isso, nunca fez exercício, nem treinou para isso, porque tecnicamente isso nunca pode acontecer. Sem o sistema hidráulico, significa que o voo está sem controle. O avião pode cair em espiral a qualquer momento. Vamos usar os motores. Sim, por que não? Nós meio que fomos lidando com a coisa à medida em que ela se mostrava para nós. Todos percebiam que aquilo era algo para o qual não havia um procedimento. Portanto, simplesmente se agarra ao que está funcionando. Os motores esquerdo e direito ainda estão funcionando. E os pilotos decidem usá-los a seu favor. Vou puxar o número 1 cerca de 10%. Você puxa o número 3 10% com tranquilidade e devagar. Ajustando a potência para os 2 motores restantes, eles podem conseguir nivelar a aeronave e fazê-la voar em linha reta. Calma. Os motores estão em velocidade de cruzeiro. O menor erro de cálculo poderia ser catastrófico. O avião começa a nivelar. Bem, conseguimos. O método improvisado de controle parece estar funcionando. Mas sem sistema hidráulico, os passageiros e a tripulação ainda correm grande perigo. Quanto até O'Hare? Uns 400 quilômetros. Pode ser possível voar para Chicago com apenas 2 motores.
Mas sem controles de voo, os pilotos não sabem se serão capazes de fazer uma aterrissagem. Como é que vamos pousar essa coisa? Nenhuma das partes usadas para controlar o avião pode ser movida. Nenhum piloto já aterrissou com segurança um DC-10 sem sistema hidráulico. 296 pessoas irão morrer em breve, a menos que os pilotos consigam encontrar uma maneira de fazer isto. O nariz está indo para baixo. O que está acontecendo aqui? O voo 232 da United Airlines começou a acelerar rumo ao solo. Normalmente, ao se puxar o controle de arfagem, isso elevaria os profundores, levantando o nariz do avião. Estamos sem profundores. Mas sem o sistema hidráulico, esse controle não existe. Em geral, você apenas puxa para trás e levanta o nariz, mas não tínhamos esse controle. Muito bem, vamos afrouxar e ver o que acontece. As únicas coisas funcionando no avião são os dois motores da frente. Vamos tentar 10%. Atenção aos instrumentos. Calma. Aumentando a potência dos motores, os pilotos esperam conseguir criar sustentação suficiente sob as asas para levantar o nariz. Isso é o que se tem a fazer, porque a potência cria sustentação e é o que você precisa. A manobra funciona. O avião sai do mergulho. Tudo bem. Conseguimos. Calma. Calma. Descemos 305 metros. Temos de aterrissar esta coisa. Descubra onde estamos e vamos até o aeroporto mais próximo. Desde a falha do motor, o avião tem sido impelido para a direita. Não há como o voo 232 conseguir chegar a Chicago sem os controles de voo. Os pilotos precisam encontrar um lugar seguro para pousar o mais rapidamente possível. Aqui é o voo 232 da United, declarando emergência e solicitando um vetor para o aeroporto mais próximo. O que está havendo? Perdemos o sistema hidráulico, temos que fazer um pouso de emergência. United 232, está indo em direção da cidade de Sioux. Gostaria de ir para lá? Vamos para Sioux. Afirmativo. Comece a preparar os passageiros. Muito bem, agora estamos subindo. De repente, o avião começa a subir. Enquanto isso, a velocidade cai. As asas começam a perder sustentação. Se continuar a subir, o avião irá entrar em stall e despencar. Mas o que é que está acontecendo? Veja o lado direito. Tudo bem. Para abaixar o nariz, o comandante Raines deve reduzir a potência do motor enquanto luta para manter o voo nivelado. Tudo bem? Conseguimos. Eu senti o avião começar a cair e pensei, que diabos está acontecendo com este avião? Caindo novamente. Aliviar. Devagar. Devagar. Muito bem. 275. Santo Deus. O avião caiu mais 4.500 metros. Qual a distância até Sioux? Uns 55 quilômetros. Em 30 minutos, o avião estará no chão. Jen, não se preocupe. Esse avião vai voar bem com 2 motores. Quando eu lhe disse isso, ela respondeu: "Oh não, Danny. Acabei de vir da cabine. Ambos os pilotos estão tentando pilotar a aeronave." Perdemos todos os nossos sistemas hidráulicos. Bingo. Isso significa nenhum trem de pouso, nenhum slat, nem flaps, nenhum controle de voo. Muito bem. Diga ao comandante que temos um aviador e instrutor de DC-10 aqui. Se houver alguma coisa que eu possa fazer para ajudar, ficarei satisfeito em fazê-lo. United 232 está solicitando um pouso de emergência?
Afirmativo. Perdemos todo o controle hidráulico, solicitando um vetor para o aeroporto. United 232, contato por radar. Vire à esquerda, posição 255. Eu não acho que virar à esquerda seja algo que queiramos tentar. Eu não arriscaria. Concordo. Seguir para a cidade de Silks requer uma curva à esquerda. Mas por alguma razão, o avião danificado só quer virar para a direita. Forçá-lo a virar para a esquerda pode ser desastroso. Tudo bem, estamos virando à direita no momento, praticamente a única maneira de nos mantermos. A torre nos deu uma direção, tentaríamos tomá-la. E se fôssemos impulsionados para a direita, porque teríamos perdido o controle ao manejarmos as manetes, em vez de virar à esquerda, viraríamos 360 graus. United 232, Heavy. Entendido. À direita, 255. Os pilotos devem virar à direita com precisão, sem o uso dos ailerons. Eles cuidadosamente alternam a potência entre os dois motores para virar o avião danificado. À medida em que começam a virar, o nariz de repente cai. O avião acelera para baixo. Tentávamos manter o avião em linha reta e nivelado, mas como o avião queria virar para a direita, havia momentos em que virávamos para a direita e o nariz ia para baixo, e a tendência seria ficar de ponta cabeça. Eles conseguem completar a virada, mas já caíram mais 300 metros. A cidade de Sioux ainda está a 64 quilômetros de distância. Eu não acho que conseguiremos chegar ao aeroporto. Há um instrutor de DC-10 a bordo. Ele está oferecendo ajuda. Ter a bordo um instrutor de treinamento do avião foi um alívio para nós, porque achamos que ele poderia nos dar informações que não tínhamos. Talvez ele pudesse ajudar. Ele se ofereceu e ficamos muito felizes em tê-lo conosco. Ótimo. Peça que venha. Poderia me acompanhar? E foi assim que eu passei de passageiro a membro da tripulação. Eu me lembro que seus antebraços e seus tendões estavam tensos. Lembro dos seus dedos, brancos. Ambos estavam com seus controles de rolamento, seus respectivos controles, tentando pilotar o avião juntos. E isso é uma anomalia, porque o avião vai voar muito bem com uma pessoa e apenas 2 dedos. É assim que a coisa funciona, quando tudo está normal. Aquilo, sem dúvida, não era normal. Quer prosseguir, Al? Agora vá em frente. Então deixe-o voltar e afaste. Perdemos os 3 sistemas hidráulicos. O sentimento imediato, a conclusão imediata foi: Danny, hoje é o dia em que você vai morrer. Digam-me o que querem que eu faça. Pegue as manetes. Ele pode ficar entre Bill e mim. Pode operar o impulso que se alterna com muito mais facilidade do que nós. Peguei. Puxe para trás. Para trás. Comece para baixo. Feed precisa abrandar as manetes para que o avião pare de subir. E não demorou muito para que eu começasse a sentir o comportamento do avião. Não, ainda não. Espere um minuto, até nivelar. As comissárias estão discretamente se preparando para um pouso de emergência. Isso não parece bom. Eu observava as comissárias. Acho que, como muita gente fazia, e muito atentamente, apenas tentando sentir o que elas poderiam estar pensando, o que poderiam saber, o que poderiam estar sentindo. E por alguns minutos elas ficaram apenas limpando a cabine.
Danny Fitch mantém os olhos no controle de arfagem para descobrir o que os pilotos querem que ele faça. Aquela é a cidade de Sioux, à direita? Aquela é Sioux. Finalmente, seu destino está à vista. Normalmente, os pilotos começariam a reduzir a velocidade na aproximação para o aeroporto. Mas, sem qualquer controle de voo, isso é algo que eles não podem fazer. Devido à perda dos sistemas hidráulicos, eles não eram capazes de configurar as asas para a aterrissagem normal. Portanto, tinham de se aproximar muito mais rápido para manter a sustentação necessária. Não havia maneira de controlar a velocidade. Essa era a maior preocupação, a rapidez com que estávamos descendo. Não havia nada que pudéssemos fazer a respeito. Se eles conseguirem se alinhar com a pista, eles atingirão uma velocidade muito alta. Não há como saber o que o impacto causará ao avião. O que iria acontecer ao tocarmos o solo era uma grande preocupação, porque não havia como trazer o nariz para a aterrissagem. E quando tocássemos o solo, o que iria acontecer era uma interrogação em minha mente. E conseguiríamos realmente chegar à pista? Um pouco mais à direita. Fitch continua mantendo o avião nivelado e em curso, alternando a potência para os dois motores. Intuitivamente comecei a sentir o avião. E eu sentia que nos tornávamos uma coisa só, se é que isso faz sentido. Eu sentia que o avião estava me enviando sinais de que iria fazer alguma coisa antes de fazê-lo. Só a Haynes. Oi, Al. Danny Fitch. Bill Records. Eu vou lhes dizer uma coisa. Vamos tomar uma cerveja quando tudo isso terminar. Bom, eu não bebo, mas pode ter certeza de que vou tomar uma. Estávamos diante da morte. Todos nós estávamos diante da morte. O 232 da United está a menos de 10 minutos de um pouso quase impossível. Não se espera que ninguém consiga sobreviver. As equipes de emergência se preparam para o pior. À medida que os pilotos se aproximam do aeroporto, o comandante Raines decide que é hora de dizer aos passageiros exatamente o que eles estão enfrentando. Senhoras e senhores, aqui é o comandante Al Haynes. Como deve estar ciente, agora estamos tendo algumas dificuldades de controle com o avião. Vamos tentar um pouso de emergência na cidade de Sioux. Vamos aterrissar em cerca de 8 minutos. Temos o máximo controle possível sobre o avião, mas eu preciso que compreendam que este vai ser um pouso difícil. Por favor, revejam os procedimentos de emergência. Essa vai ser a pior coisa pela qual já passaram e vocês precisam estar preparados. Nós faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para que todos estejam em segurança, mas precisamos de sua ajuda e cooperação. Acho que o comandante Haynes queria ser tão honesto conosco quanto possível. Não queria encobrir nada. Queria que soubéssemos que estávamos em uma circunstância muito difícil. Estava convencido de não conseguirmos. Achei que era meu dia de morrer. Havia uma grande incerteza sobre qual seria o resultado daquilo. Acho que havia uma percepção de que o avião ficaria seriamente danificado e que havia uma grande probabilidade de ferimentos ou coisa pior. Tudo bem? Vamos começar a descer esta fera. O voo 232 está a 2.950 metros do solo e a menos de 10 minutos do aeroporto. Mas ele ainda está voando rápido demais para pousar com segurança. Em vez de estarem na faixa normal de 120, 140 nós, eles estavam bem acima de 200 nós, para conseguirem controlar o avião. Isso significava que chegariam com muito mais força. Era preciso uma distância maior para a aterrissagem, e sua margem de erro tornava-se extremamente pequena. Alguém tem alguma ideia sobre como baixar o trem de pouso? Eu tenho. Abaixar o trem de pouso vai ajudar a desacelerar o avião. Sem os sistemas hidráulicos, os pilotos precisam soltar o equipamento manualmente e esperar que a gravidade se encarregue do restante. Espero que funcione. Se o trem de pouso não travar, o avião está condenado. Todos verdes. O trem de pouso cria arrasto suficiente para diminuir ligeiramente a velocidade. Mas o avião ainda está quase 70 nós mais rápido do que deveria. Muito bem, vamos começar a descer agora.
Os passageiros tentam se preparar para o que pode vir a ser seus momentos finais. As últimas 3 coisas que eu disse à minha esposa, as últimas 3 palavras foram eu te amo. Eu achei que não havia como sobreviver àquilo. Então, nos últimos minutos, eu comecei a pensar, sabe de uma coisa? No caso de você estar errado, é melhor se preparar e ter um plano. Portanto, nos últimos 4 ou 5 minutos, eu pensei, tudo bem, se atingirmos o solo e eu estiver morto, ou se estiver ferido gravemente, posso não ser capaz de ajudar. Mas se eu não estiver, não corra do avião, não entre em pânico, permaneça no controle e tente ajudar outras pessoas. O avião está a apenas 27 quilômetros do aeroporto. Quer se sentar? Sim. Se importa? Tudo bem. Todos os pilotos precisarão estar firmemente amarrados para a tentativa de aterrissagem. A poucos quilômetros do aeroporto, a tripulação deve fazer outro círculo para a direita para ajustar seu curso. O aeroporto está lá embaixo. Eu já vi. Ainda não vejo. Então logo a gente começa a descer, vamos para trás. A preocupação era a rapidez com que íamos atingir o solo e o que aconteceria. E quando atingíssemos o solo, esperar que a força não fosse suficiente para destruir o avião. Para frente, para frente. Sem flaps, a velocidade é a única coisa que mantém o avião no ar. Os pilotos não têm escolha senão manter os motores em potência total. Este será um pouso divertido. Mantenha a posição se conseguir. Tudo bem. De uma altitude de 11.300 metros, os pilotos deram um giro para se colocarem na posição da pista. Agora, eles têm de colocar o avião no chão. O avião está descendo em direção da pista a quase 500 metros por minuto. Mais rápido do que o ônibus espacial em direção ao pouso. Tudo bem? Estou vendo a pista. À direita, ali. Ali. Mas os pilotos não podem diminuir a velocidade do avião. Na verdade, Fitch precisa aumentar a velocidade do motor para manter o nariz para cima. Nós vamos descer. Pelo amor de Deus, vai. Informe que estamos a 2 minutos do pouso. Estamos a 2 minutos do pouso, 2 minutos. A atitude era conseguir aquilo. Eu vou conseguir, eu vou conseguir. Eu não vou aceitar uma falha. Não vou aceitar nada menos do que o melhor. Portanto, mesmo se eu morrer, esta é a maneira de morrer. É assim que eu vou morrer. Dois, 3-2, aterrissagem liberada em qualquer pista. Você quer torná-lo especial e fazê-lo em qualquer pista. Eu sei que estamos suficientemente perto agora. Chegando rapidamente, vamos chegar ao aeroporto. Aquilo era o principal. Se vamos chegar até a pista ou não, eu não sei. A aeronave ainda está muito mais rápido do que o normal. Mas a tripulação não pode atrasar mais o pouso. Esta é a única chance de aterrissagem. Nos freios, comigo. Certo. Eles terão uma potência mínima de freio e de reverter a potência a fim de parar o avião no solo. Eles não conseguirão virar. Nenhum piloto no comando de um avião comercial já aterrissou um DC-10 com segurança a essa velocidade, com ou sem controles de voo. Puxando. Isso, esquerda. Dava para ouvir pessoas chorando e de vez em quando dava para ouvir pessoas meio que gritando. E lembro de, no final, pensar, bem, não há mais nada que eu possa fazer para me preparar. Agora tudo que me resta é ver o que acontece, como serão as coisas. O avião está a 30 segundos da aterrissagem. Preparem-se, preparem-se. Eu não tinha ideia do que ia acontecer quando tocássemos o solo. Estávamos muito rápido, estávamos sem flaps, sem freios e não havia como virar o avião quando chegássemos à pista. No fundo, eu esperava fazer o pitch-up, usando mais potência, puxando o nariz para cima, fazendo com que a barriga inteira se tornasse arrasto e diminuindo a velocidade para que pudéssemos pousar sobre o trem de pouso e então rolar pela pista. Os controladores não conseguem acompanhar o que está prestes a acontecer. A apenas 100 metros do solo, o nariz mergulha novamente, aumentando sua velocidade já perigosa.
O nariz baixou e a velocidade começou a aumentar novamente. A asa direita começou a descer novamente. Não podíamos ter aquilo. Tínhamos de tentar mantê-lo nivelado. As manetes. Feito. Feito. Não consigo, ou perderemos o controle. E ambos dissemos, tudo bem, ele está encarregado das manetes. Faça o que tiver de ser feito. Tínhamos de confiar. Tudo bem? Esquerda, 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 esquerda. Estamos virando! Estamos virando! Não ocorreu como desejávamos. E atingimos o solo com muita força. Minha cabeça bateu no rack de rádio na minha frente. Foi como se alguém tivesse uma mão gigantesca na parte de trás da minha cabeça e a batesse para baixo no rack. Atingimos o solo com um impacto terrível. Eu acho que ainda que eu estivesse pensado tanto a respeito, eu não estava pronto para aquele impacto. Eu podia sentir o avião virando de cabeça para baixo e deslizando de cabeça para baixo e para trás durante um tempo que parecia não ter fim. Eu lembro de olhar pela janela e vê-la ficando azul por uma fração de segundo e escurecendo novamente, e então marrom e verde. E em seguida mais violência do que eu consiga expressar em palavras. Levei alguns segundos para descobrir se eu estava vivo ou não. Pensei, se estou sentindo dor, eu devo estar vivo. Então percebi o que tinha acontecido. Percebi que o avião tinha virado. Eu estava pendurado de cabeça para baixo na minha cadeira. Eu não tinha escolha senão ir para o fundo, porque a fumaça estava tomando o avião. E finalmente encontrei uma abertura onde o avião tinha se quebrado na cauda e saí por ali. Saí do avião e me dei conta de que eu estava em um campo de milho. Eu tinha estado em muitos deles e aquilo me deu um certo conforto. Eu sabia que naquele momento eu estava provavelmente muito bem e não iria morrer devido àquele acidente. Eu dei alguns passos para fora do avião e ouvi um bebê chorando atrás de mim, entre os destroços. Não fiquei pensando nos riscos, não pensei duas vezes, eu apenas reagi ao som. Tudo que me lembro em seguida foi de estar de volta aos destroços. Tudo bem. Tudo bem. Jerry Schammel consegue localizar a criança e ajuda a levá-la para junto de seus pais. Está tudo bem. Mas outros não tiveram tanta sorte. O avião está em pedaços na estrada e em um milharal. Não há sinal do cockpit ou dos pilotos. Quando vimos a aeronave atingir o solo e espatifar-se em uma enorme bola de fogo, não esperávamos encontrar sobreviventes. 45 minutos após o acidente, o cockpit é encontrado a 180 metros do restante dos destroços. Os 4 pilotos sobreviveram. Eu estava inconsciente, felizmente. Fiquei inconsciente quando do impacto. Eu não me lembro de absolutamente nada, de nada do impacto. O que me lembro em seguida foi ouvir alguém perguntando, há realmente 4 de vocês aí? E ouvi mais de uma voz dizer sim. No momento em que eu vi aquele bombeiro chegando ao campo, eu sabia que eu estava em um acidente e que estava vivo. Eu não tinha ideia de como eu estava, se eu tinha perdido minhas pernas. Eu não conseguia mover os meus dedos. Eu estava literalmente grudado ao chão. Eu estava comprimido entre os destroços, com uma dor em minhas costas e na lateral do corpo. Tive costelas quebradas e o pulmão perfurado. Não perdi a consciência, eu me lembro de tudo. Na primeira noite no hospital, eu quase morri. E depois passei por 9 cirurgias e 18 meses de recuperação. 111 passageiros e tripulantes estão mortos, incluindo 11 crianças. Mas 185 pessoas sobreviveram à aterrissagem flamejante. A primeira percepção fora a de que não haveria sobreviventes. No entanto, houve um grande número de sobreviventes. O dano na seção da cauda confirma o que os pilotos relataram. O motor número 2 explodiu em pleno voo.
Os investigadores precisam saber o porquê e como isso conduziu à perda catastrófica de todos os sistemas hidráulicos. Já sabíamos o que estávamos procurando. Sabíamos que tínhamos uma falha de motor de proporções terríveis. Sabíamos que tínhamos um problema do sistema hidráulico que comprometera os 3 sistemas hidráulicos. Bob McIntosh, do NTSB, é responsável pela equipe enviada à cidade de Sioux. A investigação concentrou-se rapidamente sobre os estilhaços, a trajetória das várias partes e como poderiam ter danificado o avião. Os investigadores não levam muito tempo para descobrir que parte vital do motor está faltando. O disco do ventilador é uma parte da frente do motor tão evidente que, quando ela não está presente, você sabe. O disco do ventilador é uma das maiores peças do motor. Ele é responsável por trazer o ar para o núcleo. Ele tem mais de 180 quilos, cerca de 82 centímetros de diâmetro, e não estava lá. E nós sabíamos que era nosso trabalho encontrá-lo, porque aquela tinha sido a força destrutiva que havia derrubado o avião. Uma vez que o acidente envolvia a falha de um componente-chave, metalúrgicos se juntam ao NTSB para ajudar a encontrar a causa. As peças rotativas em motores de aviões a jato têm de suportar muito estresse. Por isso, você tem que usar um material que otimize a força, minimizando o peso. Portanto, na frente do motor, no disco do ventilador, por exemplo, usam-se ligas de titânio. Os motores de jato são extremamente confiáveis. A falha de um disco do ventilador é algo raro. A falha de uma grande peça rotativa de qualquer tipo, seja na parte da frente ou em qualquer outra parte do motor, é uma coisa muito séria. Antes que eles possam compreender essa falha rara, os investigadores precisam encontrar a pá do ventilador que está faltando. A pista para resolver o mistério por trás do acidente está provavelmente em algum lugar nas terras de um fazendeiro, em algum lugar em Iowa. Uma enorme busca tem início. Era frustrante para nós, pois sabíamos que não a tínhamos e que seria uma tarefa muito difícil encontrá-la. Estávamos motivados, mas sabíamos que seria difícil. Al, não consigo controlar o avião. Enquanto isso, os investigadores se voltam para os sistemas hidráulicos do avião, se perguntando como um sistema com redundância tripla poderia ter falhado. Teoricamente, se você perde um motor, perde um dos sistemas. Nosso desafio, reconhecendo que o motor número 2 dera origem ao problema, era tentar descobrir por que os 3 sistemas hidráulicos haviam falhado. Cada um dos 3 sistemas hidráulicos é alimentado por um dos 3 motores. Como apenas um mecanismo falhara, 2 sistemas hidráulicos deveriam ter continuado em funcionamento. Investigadores examinam os destroços ao redor do motor número 2. Começam a ver o que poderia ter acontecido. Havia um lugar em que os 3 sistemas hidráulicos estavam juntos. O estabilizador horizontal para acionar os profundores para o controle para cima e para baixo. As 3 linhas hidráulicas se concentram na parte de trás do avião, abaixo do motor traseiro. O sistema número 2 foi destruído quando o disco do ventilador implodiu. Estilhaços da explosão danificaram os 2 sistemas restantes. Todas as linhas hidráulicas foram perfuradas ou danificadas. O avião, essencialmente, sangrou até a morte. Portanto, conseguimos entender como uma falha do motor número 2 havia resultado no problema com o número 1 e o número 3. Esquerda, 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 esquerda! Agora que os investigadores sabem os danos que o disco do ventilador causou, urge descobrir por que houve a falha. Eles precisam encontrar o pedaço quebrado. Uma recompensa de $50 mil é oferecida a quem o encontrar. Nat Geo. 3 meses após o acidente do voo 232 da United, que pousou na cidade de Sioux, no Iowa, um agricultor encontra a parte crucial do enigma em suas terras, a cerca de 100 quilômetros do aeroporto. Este é o buraco. Eu me deparei com ele e pensei... Meu Deus, é isso. A senhora que encontrou o disco foi nossa heroína do dia. Aquela era uma evidência extremamente importante. O enorme disco está quebrado em 2 partes. Como pôde quebrar assim? Era algo extremamente raro e nós realmente queríamos tentar descobrir por que aquilo havia estourado.
A liga de titânio usada na fabricação desta parte vital é extremamente forte e resistente. Ela não poderia simplesmente se dividir em duas. Dá uma olhada nisso. Ao ver o disco quebrado, é quase inimaginável que uma coisa tão grande esteja quebrada em duas. Isso não aconteceu da noite para o dia. Um exame atento da parte quebrada revela evidências surpreendentes do motivo da fratura. Definitivamente a fadiga. Estava muito claro ao olhar para aquilo que havia ali uma rachadura devido à fadiga. A investigação então prossegue para descobrir onde a rachadura devido à fadiga tinha começado. Pode cortar uma pequena parte para mim? Daqui. Os investigadores precisam saber o que enfraqueceu esta liga tão forte. Eles rastreiam a fratura até onde ela teve início e removem a seção para o teste. Ora. Eles encontram elementos que não deveriam estar no metal. Nitrogênio e oxigênio misturados ao titânio. Se existe nitrogênio e outros elementos como o oxigênio na liga de titânio, isso aumenta a fragilidade. Portanto, ao se carregar esta área, ela irá se quebrar muito facilmente. Um lote ruim de titânio? Eu diria que sim. Os investigadores concluem que uma imperfeição microscópica no titânio usado para fazer a pá do ventilador causou uma rachadura que se desenvolveu lentamente ao longo de 17 anos. Ela aumentava progressivamente, cada vez maior, a cada vez que o motor era iniciado e parava. Era apenas uma questão de tempo até que o disco finalmente quebrasse. No controle. O que foi isso? Levando ao desastre. Esta parte deveria ser inspecionada regularmente e de fato foi, mas devido ao local da rachadura, isso era extremamente difícil de detectar. O NTSB recomenda imediatamente inspeções mais completas de todos os discos de ventilador do motor. Hoje, o titânio é derretido 3 vezes em vácuo para a remoção de impurezas. Qualquer tipo de oxigênio e nitrogênio que possa estar presente no material é sugado para fora, lançado para fora. O sistema hidráulico do DC-10 também é atualizado. Designers adicionam uma série de válvulas para que uma linha hidráulica possa ser fechada em caso de ruptura. Todo acidente é uma experiência de aprendizagem. E no caso de Silk City, ainda que tenha ocorrido há décadas, ele continua sendo uma experiência de aprendizagem. Apesar das mortes, as ações dos pilotos durante o desastre são saudadas como uma magnífica proeza de pilotagem. Acho surpreendente que tenha havido sobreviventes. E isso é prova da habilidade da tripulação e da robustez do avião. Não temos mais fluido hidráulico. Sistemas a zero. Isso é impossível. Ao perderem o terceiro sistema hidráulico, eles estavam em uma área desconhecida, sem nenhum checklist e tendo de improvisar. Vamos usar os motores. Foi o evento catastrófico com o qual eles conseguiram lidar relativamente bem. Me diga como ajudá-los. Fique com as manetes. A decisão do comandante Raines de aceitar uma oferta de ajuda em um momento de crise foi o que muitos acreditam que salvou a vida de 185 pessoas. Tudo bem. Para Al Raines dar a um estranho a única coisa que controlava seu avião, e eu acho que ele sabia claramente naquele ponto que aquela era a única opção, acho que foi uma proeza fenomenal. Não saberia como expressar minha admiração. Os 4 pilotos recebem o Prêmio Polaris. É a mais alta condecoração da aviação civil concedida a ações heróicas e excepcional desempenho de pilotagem. Levamos o avião até a pista. Aquilo era o máximo que podíamos esperar, e ainda mais do que a maioria das pessoas poderia esperar. Dizer que fomos heróis e fazer isso, não. Apenas tivemos sorte de as coisas que tentamos terem funcionado. Eu estava disposto a abrir mão de minha vida e não... Quero dizer, isso não é algo heróico. Eu estava disposto a abrir mão da minha vida porque, para mim, essa é a minha responsabilidade como comandante em uma empresa aérea. Acredite, não quero trair essa confiança. Al Raines e Bill Records estavam de volta a um cockpit depois de 1 ano do acidente. Para Denefit, isso demorou um pouco mais. Os médicos, que Deus os proteja, me curaram, mas eles não acreditavam que eu conseguiria me sentar em uma poltrona de comandante outra vez. Eles não acreditavam que eu voltaria a voar. Acho que 16 ou 18 meses mais tarde, pilotei o voo 187 para Honolulu. E se você estivesse no avião, teria ouvido: no comando do seu voo está o comandante Danny Fitch.
Nunca desista. Versão Marshmallow São Paulo.